Bom dia a você que me assiste, Deus abençoe a tua manhã no nome de Jesus. Quero desejar a graça de Deus na tua vida. Vamos ler a palavra de Deus que está em Filipenses capítulo 4, versículos 4 a 6 e 8 a 9. Lemos assim então a palavra de Deus. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e pela súplica com ações de graças, sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus. E o capítulo 8, o versículo 8 diz assim: quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama. Se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. O que aprendestes e recebestes e ouviste de mim e em mim vistes, isso fazei. E o Deus de paz seja convosco. Glória a Deus, estamos terminando mais uma carta de Paulo, aos Filipenses, e estamos no capítulo 4, mas vamos dividir este capítulo 4 em duas partes. Então, a primeira parte, nós queremos falar dela, mas queremos relembrar os capítulos anteriores, como foram elaborados, o que o Paulo queria dizer e o que o apóstolo Paulo apresentou nos capítulos anteriores a Filipenses. No capítulo 1, Paulo apresenta Jesus como o propósito da vida do cristão. Jesus cumprindo o propósito dele, na vida do cristão. Jesus sendo o propósito da vida do cristão, o interesse do cristão, o alvo do cristão, para quem o cristão quer servir e a quem o cristão quer adorar, quer buscar, quer viver em prática. E ele apresenta então Jesus como o propósito da vida do cristão no capítulo 1, e eu fiz a pergunta o seguinte, com o título do meu vídeo: a minha vida honra a Cristo? Já que ele é o seu propósito, esta é a pergunta. A minha vida honra a Cristo? No capítulo 2, recapitulando, Paulo apresenta Cristo como o único modelo, ou o modelo único e principal a se seguir. A gente olha para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, e busca seguir o modelo dele. Então, eu intitulei o meu vídeo na seguinte pergunta: você tem Cristo como modelo? A pergunta é: você tem Cristo como modelo? Você olha a Cristo e tenta copiar em Cristo a sua vida prática aqui na Terra? E no capítulo 3, Paulo apresenta Jesus como o presente de Deus para os crentes, o presente de Deus para os cristãos. Assim, o apóstolo Paulo apresenta o capítulo 3, e eu intitulei meu vídeo como Jesus, a alegria dos cristãos. Somos felizes por servir a Jesus. Então assista esses vídeos, esses 3 vídeos do que fala sobre Filipenses, e você vai aprender passo a passo. E eu estou aprendendo passo a passo com Paulo como ser um cristão verdadeiro. E agora, no capítulo 4, Paulo nos apresenta Jesus como poder na vida do crente. Jesus é o poder na vida do crente. E nós vamos ler em 2 partes como funciona esse Jesus, que é o poder na vida do crente. Primeiro, Paulo deseja que os crentes de Filipos estejam firmes no Senhor Jesus. Firmes e inabaláveis no Senhor Jesus. Paulo incentiva os crentes a ajudar mutuamente uns aos outros. Se ajudem, se unam. E lá em Filipos tinha 2 irmãs que foram muito úteis ao Evangelho: Evódia e Sintique. Então, essas 2 irmãs foram abençoadoras, trabalharam com Paulo, trabalharam com Clemente, trabalharam com muitos outros lá, que faziam a vontade de Deus, que trabalhavam de obreiros, e elas eram boas obreiras. Mas
não sei por que, aconteceu uma discussão entre elas e elas se tornaram inimigas, já não tinha mais amizade. Não sabíamos o que foi, mas não é algo imoral, algo tão profundo que viesse a ser aclamado por Paulo ou pedido por Paulo uma disciplina sobre elas. Mas Paulo só pede ajuda aos cooperadores, né? Dizendo, vocês que são meus cooperadores aí, ajudem essas irmãs, porque elas foram muito úteis na obra de Deus. Elas são bênçãos, mas agora estão como inimigas. Então, nas igrejas pode acontecer isso. E o que Paulo está dizendo, se houver isso nas igrejas, inimizade, essas coisinhas, essas picuinhas de irmãos, ajudem essas pessoas para que ninguém se perca, para que eles tenham as mesmas habilidades em fazer a obra de Deus, se ajudando mutuamente. Então o apóstolo Paulo fala justamente sobre isso. E o apóstolo Paulo diz o seguinte, a nossa total alegria, o nosso gozo tem que estar somente em Cristo. E ele diz, regozijai no Senhor, tem um gozo sobrenatural no Senhor, tem uma alegria sobrenatural no Senhor Jesus, porque assim vocês serão felizes se vocês se jogarem, se completarem nele. Então o apóstolo Paulo diz, eu repito a vocês, sejam felizes em Cristo. E o apóstolo Paulo diz o seguinte, cuidado com as suas ansiedades, cuidado com essa busca incessante de querer ser rica, né? Essa busca ilimitada em querer ser rico, querer ser bem-sucedido na vida, querer ser melhor do que os demais. Não deixe que essa ansiedade venha consumir vocês. Sejam moderados entre os homens, para que eles conheçam em vocês um cristianismo autêntico e saiba que vocês estão esperando Jesus e em breve o Senhor Jesus está voltando. Então, como você vai se prender às coisas dessa vida? A querer conquistar, ser melhor do que os outros, atropelando os outros, e vai conseguir mostrar ao mundano que você é servo do Senhor Jesus. O apóstolo Paulo está dizendo, sejam moderados, né? Sejam como moderadores para um mundo perdido. Controlem este mundo com a paz que Deus coloca no vosso coração, com o gozo que Jesus coloca no vosso coração. Deixe que eles percebam que a tua vida aqui é passageira, que você está aguardando Jesus Cristo voltar. E em breve, Jesus está voltando. Então essa é a exigência de Paulo. Sejam moderados entre os homens e que eles conheçam que vocês estão esperando Jesus. E assim, como filhos amados, né? Como filhos queridos, agradeçam a Deus por tudo, louve a Deus por tudo que Deus tem dado a vocês. Sejam gratos sempre a Deus, né? Nas vossas petições, lembrem-se de agradecer, que seja conhecida diante de Deus as vossas petições, mas com ações de graças, né? Deus quer abençoar vocês, Deus quer dar a vocês alegria, Deus quer guardar vocês, né? E guardar as vossas mentes, os vossos corações. Ele quer fazer de vocês sempre bênçãos, mas busquem a Deus com alegria, mas com inteligência. Ele controlará vossos corações e vossas mentes. Então, apóstolo Paulo diz para os cristãos, tenham cuidado no vosso caminhar nesta vida, muito cuidado no que vocês falam, no que vocês pensam. E o apóstolo Paulo diz o seguinte, quer saber no que pensar e como fazer? Tudo que for bom, tudo que for verdadeiro, tudo que for agradável, tudo que for justo, tudo que for honesto, se há virtude em alguma dessas coisas, pensem nelas e deem louvores a Deus. Muda os vossos pensamentos carnais, os vossos pensamentos terrenos para pensamentos espirituais e deixe Deus trabalhar em vocês, deixe Jesus trabalhar em vocês e pensando assim e agindo assim, vocês terão uma paz que ninguém poderá explicar, nem vocês mesmos poderão explicar. É aquela paz que excede todo o entendimento humano, é aquela paz que entra em você e mesmo em tribulação você tem paz, mesmo em guerra você tem paz, mesmo em sofrimento você tem paz, porque esta é a paz que Deus dá. E isso é muito importante para a vida do crente. Nós estamos esperando a volta de Jesus. Ele prometeu ir e voltar. Hoje eu falava com minha esposa, ele prometeu que deixaria um consolador, e esse consolador trabalha em nós, que é o Espírito Santo de Deus.
E nós estamos lembrando também da crise que vamos passar por alguns dias, da ordem que o governador da Flórida deu, que todos os imigrantes legais se mudem daqui para outros estados, que a Flórida não está suportando mais, né? Tanta gente indo para o hospital, ganhando o bebê e dando as custas para o governo, né? Dando cesta básica, trabalhando para fazer rodovias, as rodovias estão cheias, já quase não tem espaço para se dirigir mais. Temos aqui, né, engarrafamentos e mais engarrafamentos, então a Flórida não está suportando isso e o governador então tomou uma atitude, já que está sobrecarregando a Flórida, que vão então para outros estados, né, que divida o número de pessoas que vêm ilegais para outros estados, para trabalharem também em outros estados e viverem em outros estados, porque sobrecarregaram a Flórida. E aí as pessoas que gostam de viver aqui, porque aqui é um clima tropical maravilhoso, né, é um clima de Brasil, e aí o que acontece? Aqui não neva, aqui é o ano todo nós temos sol, temos chuva, temos alegria, temos praia, né? As pessoas então lançam-se as picanhas e as cervejas e começam a servir ao diabo, né? A buscar ao diabo, acorda pela manhã, sabe, a noite é sábado, sabadou, vamos comer carne, vamos beber cerveja, vamos pecar à vontade, e agora vem a perseguição. Mas para aqueles que servem ao Senhor, sejam legais ou ilegais, não faltará alimento, não faltará a proteção de Deus para os que servem a Deus. Aí as igrejas estão agora sendo cheias de novo. As pessoas estão correndo para a igreja porque antes zombavam de Deus, mas agora precisam de Deus. E a Bíblia diz que quando nós buscamos a Deus de verdade, não só por necessidade, né? Não só para ter benefícios próprios, mas de verdade, Deus nos socorre. Estamos dizendo a essas pessoas há muitos anos atrás: joguem-se a Deus, busquem a Deus e Ele te abençoará. Mas elas deixaram passar esse tempo. Agora vem um tempo de aflição. O apóstolo Paulo não quer que isso chegue nas nossas vidas, então ele diz: tudo o que for bom, puro, verdadeiro, santo, honesto, digno, pensem nisto, façam isto e Deus vos honrará. Você quer ser honrado por Deus? Busque a Deus de verdade. Não só nos momentos difíceis, não só no momento que você precisa, mas louve a Deus e que a tua petição seja agradável a Deus. E então Deus te abençoará. Nunca é tarde para Deus tocar na tua vida. Nunca é tarde para Deus ouvir as tuas orações, mas elas precisam ser sinceras diante de Deus e não só orações de quem quer ser beneficiado ou usar Deus para negócios. Deus é santo e Ele importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E então Deus nos abençoará. Deus quer ser contigo. E o título dessa mensagem de hoje é este: Jesus, o poder na vida do crente. Se você for crente, Ele será poderoso na sua vida. Ele irá abençoar você se você for um cristão de verdade. Ainda nos meus pijamas, buscando a Deus, passo a primeira parte do capítulo 4 de Filipenses. E amanhã falaremos da segunda parte. Que Deus abençoe você e família. No nome de Jesus, um grande abraço meu.